And we're going to continue teaching from the Word this morning. Vamos continuar ensinando da palavra de Deus esta manhã. We've been talking about mutual faith, Nós temos falado sobre fé mútua, the power of encouraging one another. o poder de encorajar uns aos outros. The Bible says that iron sharpens iron. A Bíblia diz que ferro afia ferro. It's not enough for us just to go to church. Não é o suficiente nós apenas irmos à igreja. God wants us to be the church. Deus quer que sejamos a igreja. He wants us to go out these doors and go change our world. Ele quer que nós saiamos por aquelas portas e mudemos o nosso mundo. It's not enough just to ask God for miracles. Não é o suficiente pedir a Deus por milagres. We are to go out of these doors Mas devemos sair por essas portas and become the miracle e sermos os próprios milagres de that Deus the world needs around us que o today. mundo está precisando aí ao redor de todos nós. The church of the Lord Jesus Christ A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo is the greatest institution é a maior instituição in all of the world. em todo este mundo. We built great colleges Nós construímos grandes escolas to educate. para educar. We have built amazing medical facilities. Nós temos construídos centros médicos To heal the hurting. para ajudar aqueles que estão doentes. We have built grand stadiums Nós temos até construído grandes estádios to house sporting events. para que possamos ter os grandes eventos. But all of these institutions Mas todas essas instituições, deal with the outward man. elas simplesmente lidam com o homem exterior. But there is one institution. Mas existe uma instituição. Jesus said, I will build my church. Jesus Cristo disse, e eu edificarei a minha igreja. And the gates of hell will not prevail against it. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. I want us to understand today E hoje eu quero que nós entendamos that the church que a igreja is not just a place that we go. não é somente o lugar onde nós vamos. The church is who we are. A igreja é quem nós somos. Say that out loud with me. Diga assim comigo, bem alto. Say, I am the church. Eu sou a igreja. Say it together. We are the church. Vamos dizer todos juntos, nós somos a igreja. Today I want to talk to you Hoje eu gostaria de falar com vocês about a cross-centered community. sobre uma comunidade centrada na cruz. What a community of faith looks like. Como uma comunidade de fé, ela se parece. That is strengthened by the cross of the Lord Jesus Que é Christ. fortalecida pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. In the USA, Lá nos Estados Unidos, there is a terrible movement moving through our country. existe um movimento terrível que está se alastrando em nosso país. And it's an anti-church movement. E esse é um movimento anti-igreja. It's an anti-gathering, Esse é um movimento que luta contra a congregação, anti-community. anti-comunidade. It is popular to say, E é popular hoje se dizer, I don't need church. eu não preciso de igreja, I can have Jesus all by myself. eu posso ter Jesus só eu mesmo. Just me and Jesus Só eu e Jesus and no one else. e ninguém mais. The only problem with that philosophy O único problema com esta filosofia is the Bible doesn't support it. é que a Bíblia não dá suporte a isto. It's not supported by the Word of God. Não é sustentada pela palavra de Because Deus. the scriptures tell us Porque as escrituras nos that dizem it's important for us to gather que é importante que nós estejamos like we're congregando. gathered here together. Ou seja, quando nós estamos congregando We are juntos, strengthened by one another. nós somos fortalecidos uns pelos outros.
apóstolos. We haven't had time to teach this week from Ephesians chapter 4. Nós não tivemos tempo de ensinar sobre Efésios capítulo 4. Pastor Roberto mentioned it yesterday. O pastor Roberto mencionou esse texto ontem. How that God has given us the wonderful body of Christ. Como Deus tem dado esse corpo maravilhoso de He Jesus has Cristo. given us pastors, Ele tem nos dado pastores, teachers, professores, and evangelists, evangelistas and apostles, e apóstolos and prophets. e profetas. And today we honor those ministries in our church. E hoje nós honramos esses ministérios em nossas igrejas. And those ministries exist E esses ministérios existem to strengthen the body of para Christ. fortalecer o corpo de Cristo. And Ephesians says, so that we, the body of Christ, E Efésios diz que nós somos o corpo de Cristo. can do the work of the E ministry. esse corpo pode fazer a obra do And ministério. when we do the work of the ministry, Quando nós fazemos a obra do ministério, like your church here, como vocês, igreja aqui, the church grows, a igreja cresce, the ministry is strengthened, os ministérios são more fortalecidos, people are reached for Christ, mais pessoas são alcançadas para Jesus, more ministries are started from the church. mais ministérios se levantam dentro da igreja. The church is strong A igreja é forte when the church is strong. quando a igreja se torna forte. Let me say it like this: the church is strong when the people are strong. Eu vou dizer mais uma vez, a igreja é forte quando o seu povo é forte. When the people are fed the word of God, Quando as pessoas são alimentadas com a palavra de Deus, you enter into your ministry Você and your calling, adentra o teu ministério e o teu chamado. and you become an agent of growth in the kingdom E of você God. começa a ser um agente de crescimento para o reino de Deus em sua cidade. What does the New Testament say about the church? O que é que o Novo Testamento diz acerca da igreja? The church is not a building. A igreja não é um prédio. The church is a family. A igreja é uma família. God is building strong families here. Deus está construindo grandes famílias fortes And aqui. in all of your churches, because the word of God is being preached. E em todas as suas igrejas, porque a palavra de Deus tem sido ensinada. We value community. Nós valorizamos a comunidade. We understand the strength of not doing life alone. Nós cremos na força de não construirmos alguma coisa sozinhos. People were converted in the first century church, As pessoas se converteram lá na igreja do primeiro século, not because of what the church believed, não por causa das coisas que a igreja cria, but how the church acted. mas como a igreja agia. It was their actions that changed the Foram world. suas ações que mudou o mundo da época. Love your neighbor Ame o seu próximo. was not necessarily a Christian virtue. Isso não era necessariamente uma virtude cristã. Other religions held to that philosophy, Muitas religiões no mundo se seguram nesta filosofia, but the New Testament Christianity grew mas o cristianismo do Novo Testamento cresceu because Christians lived it out better than porque anyone os else. cristãos da época viveram essas coisas em sua época. The New Testament church lived out loving their A neighbor, igreja do Novo Testamento, elas viveram essa palavra viva, loving people and amando as pessoas e fazendo a obra, doing life in community. fazendo com que a vida fosse em comunidade. Satan Satanás, does his best work ele faz o melhor que ele pode in isolation. para nos isolar. When we talk about a lion in Africa, Nós estamos falando sobre um leão na África. the lion's greatest strategy is to get its prey alone. As maiores estratégias dos leões na África é fazer com que a presa fique sozinha. Separated from the group, it is vulnerable. Quando ela é separada do seu grupo, ela se torna vulnerável. Separated from the group, it is susceptible. Separada do seu grupo, eles podem atacá-la. In America, we've been studying the book of Proverbs. E na América, nós temos estudado o livro de Provérbios. And Proverbs says there is safety E Provérbios diz:
existe segurança. The word means there's security A palavra existe segurança, where there's a multitude of counselors in onde your life. existe uma multidão de conselhos. Wouldn't you agree this morning Você concordaria hoje de manhã that most of the bad decisions that we have made in our lives, que a maioria das decisões erradas que tomamos na vida, we have made by ourselves, não fizemos isso sozinhos? without good spiritual counsel, Sem ter um aconselhamento espiritual. leadership in our lives, As lideranças em nossas vidas. we are left to self-destruct. Se nós ficarmos isolados, nós estamos indo para a destruição de nós mesmos. We need one another. Nós precisamos uns dos The outros. Bible says that, A Bíblia diz isso. and even secular people understand E that. até mesmo as pessoas lá do mundo secular entendem isso. I read about a book in the United States called The Regrets of the Dying. Eu li livro nos Estados Unidos chamando os Regrets of the Dying. The Regrets of the Dying. Let me see. Go ahead. Okay. O título não é importante, vamos ver aqui, porque This- agora a palavra me fugiu There aqui. was a lady who wrote a book in the United Existe States, essa mulher que escreveu este livro. and she was a healthcare worker E ela trabalhava com ajuda às pessoas. in a hospice program. Numa casa de velhinhos. She had spent her life caring for dying people. Pessoas que estavam ali para morrer, são colocadas naquele lugar. And she said the two things E ela disse que as duas coisas that every person would say, que cada uma daquelas pessoas diziam. number one, they wish they had spent more time with their family and their friends. Número que elas deveriam e gostariam de ter gasto mais tempo com suas famílias e com seus And amigos. secondly, they wish they would have worked less and enjoyed life more. E a segunda coisa eu gostaria de ter trabalhado menos e ter aproveitado mais a vida. What was interesting is at the end of their lives, O que é interessante é que ao final de suas vidas, what was most important to them o que era mais importante agora para eles was not money, não era dinheiro, achievements, não foi o sucesso awards or degrees, ou qualquer tipo de prêmio ou graus que conquistaram, but what was most important to them mas o que foi mais importante para eles was the people in their life. foram exatamente as pessoas da sua vida. Someone else made a comment about the newborn. Alguém fez esse comentário sobre um recém-nascido. They said, isn't it amazing that we are all looking for someone who is looking for us? E ele diz assim, não é espantoso que nós estamos sempre olhando e tratando de alguém que está ao mesmo tempo esperando de nós. How children, if you've noticed infants, Como os infantes, que as crianças, they look eles olham to their parents. para os seus pais. They look to their mother. They look Eles to their olham dad. para sua mãe, eles olham para o seu pai. And so we can see in contrast E nós vemos em contraste, from the beginning of our life do começo das nossas vidas to the end of our life, para o fim das nossas vidas, the only thing that really matters as únicas coisas que realmente importam is the people in our life. são as pessoas que estão em nossa vida. Church, I tell you this morning, Igreja, eu quero lhes dizer hoje pela manhã, people matter to God, as pessoas importam para Deus and people should matter to us. e as pessoas deveriam também importar por nós. And I preach this morning, E eu quero pregar para vocês hoje de manhã, not because I believe that you don't care for people, não porque eu estou dizendo que você não se preocupe com as pessoas, because I believe you do care for porque people. eu creio que vocês fazem isso. But I preach this morning Mas eu prego isso hoje pela manhã to strengthen your faith para fortalecer tua fé. and let us even more E nós agora, mais ainda, reach people, alcancemos pessoas, love people amemos as who are pessoas outside of these four walls. que estão fora dessas quatro paredes. Because here's the truth. Porque aqui vem a verdade. It is not better preaching Não é
uma pregação melhor, it is not better worship não é um culto melhor that is going to change our cities, que irá mudar nossas cidades, but it is our tables, mas as nossas mesas, our love, nosso amor and the community e a comunidade that the cross creates. que essa cruz permitiu existir. That's where lives are changed. É por isso que as vidas são transformadas. My life was changed. A minha vida foi Your transformada. life was Sua changed. vida foi But there transformada. are thousands outside Mas these doors existem milhares ali fora that still need dessas to portas experience que ainda precisam the experimentar o power of the poder community of faith dessa comunidade de fé and the power e o poder that comes from the transforming blood of the Lamb, que Christ vem pelo Jesus. poder transformador do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Can you say amen this Você morning? poderia dizer amém para isso hoje de manhã? Aleluia. Let's look at the community that the cross creates. Vamos ver essa comunidade que a cruz fez possível existir. This is a passage that from John chapter 19. E nós vamos ler agora em João capítulo 19. John chapter 19 is a passage that most ministers might only share during Easter season. Essa é uma passagem que a maioria dos pastores só pregam durante a Páscoa. But let's look at it in a little bit different light. Mas eu gostaria de falar dessa passagem de uma luz, num ponto de vista diferente. Verse 25, Verso 25, 1925. capítulo 19, versículo 25. Near the cross of Jesus Junto à cruz stood his mother, estavam a mãe, his mother's sister, a irmã dela, Mary, the wife of Clopas, thank you, e Maria, mulher de Clopas, Mary Magdalene. e Maria Madalena. And when Jesus saw his mother there, E vendo Jesus a sua mãe, and the disciple whom he loved e junto a ela o discípulo amado, standing nearby, disse, he said to her, ele disse a ela, Woman, here is your son. mulher, eis aí o teu filho. And to the disciple, E depois disse ao discípulo, here is your mother. eis aí a tua mãe. From that time on, Dessa hora em diante, this disciple took her into his o home. discípulo a tomou para casa. Let's consider the cross. Vamos considerar agora a cruz. Let's look at the people who are gathered around Jesus' cross. Vamos ver as pessoas que estavam ali congregadas ao redor da cruz de Cristo. Because the cross is inclusive. Porque a cruz, ela é inclusiva. The cross does not segregate. A cruz não segrega. The cross does not divide. A cruz não divide. The Pharisees did that. Os fariseus fizeram The isso. Sadducees did Os that. saduceus fizeram The isso. religious leaders did that. Os líderes religiosos fizeram isso. But the cross Mas a cruz represents an emblem representa um emblema of grace, de graça, of forgiveness, de perdão, of love, de amor of acceptance, e de aceitação and e transformation. transformação. It has been said E tem sido dito that the ground at the cross que o terreno onde a cruz estava is level ground. é terreno plano, It's for everyone. porque é para todos. I had given the media team a picture Eu dei uma foto para o pessoal of da an mídia ancient portrait of the cross. o que é a cruz, como era a cruz naquele momento. The cross is for everyone. A cruz deveria ser para todos. When we look at the landscape of the cross, E quando nós olhamos aqui o terreno ao redor da cruz, we see women at the cross, nós vemos mulheres aos pés da cruz. thieves at the cross, Nós vemos ladrões ao lado da cruz. Roman soldiers, Nós vemos soldados romanos. John,
Nós vemos João, his family. sua família. We see the poor at the cross. Nós vemos o pobre ali. We see the influential at the cross. Nós vemos aqueles de maior influência ali. The Jews at the cross. Os judeus ali. Disciples at the Os cross. discípulos ali. Strangers at the cross. Estrangeiros ao redor da cruz. Enemies of Jesus. Inimigos de Jesus. Friends of Jesus. Amigos de Jesus. This is the community Esta é a comunidade that the cross creates. que a cruz ajuntou. Could we praise God for the power of the Vamos cross? louvar ao Senhor pelo poder dessa cruz, This is what gathers us together porque today. foi ela que nos fez possível estar aqui hoje reunidos. Although we are different Mesmo que nós sejamos and we have diferentes, different backgrounds, mesmo que tenhamos passados diferentes, and in this case we speak different languages, e em alguns casos falamos até línguas but diferentes, there is one language mas tem uma só that língua is common to us all, que é comum a todos nós. and it is not English, E não é o inglês, nor Portuguese, não é o português, nor Spanish, não é o espanhol nor any other language, ou qualquer outra língua, but the language mas a língua of grace. da graça. We are saved Nós somos salvos by the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus We are Cristo. saved by Nós somos grace. salvos pela We are graça. children of the living God. Nós somos filhos do Deus And vivo. we want to send a message E nós queremos enviar uma as mensagem God's people. como povo de Deus. This community is welcome here. Esta comunidade é bem-vinda aqui. Campinas is welcome here. Campinas é bem-vinda aqui. Friends of Jesus. Amigos de Jesus. Enemies of Jesus. Inimigos de Jesus. Skeptics of Jesus. Aqueles que desconfiam de Jesus. Fans of Jesus. Fãs de Jesus. Worshippers. Oh, adoradores. Atheists. Ateus. Agnostics. Todos You are welcome here. são bem-vindos aqui. A few weeks ago, we had a youth event, Alguns meses atrás nós tivemos um evento de juventude. and I was speaking at the youth event at the church. E eu falava naquele evento em nossa igreja. And a young lady came up to E me, uma jovem vem até mim. and she was reaching out for Jesus. E ela estava buscando Jesus. And she had earrings everywhere, E ela tinha piercings em todo lugar. coming out her nose and her Saindo do ear. nariz, da cabeça. And her hair was about 3 different colors. I'm not sure what it was. Seu cabelo, ela tinha pelo menos umas 3 a 4 cores, eu não sei nem o que era. It was kind of red, it was kind of green, Era vermelho, era verde, it was kind of blue. era meio azul. That's what people do in America when they can't make up their mind. É o que as pessoas fazem na América quando eles não têm uma mente já bem assertiva. What color should my hair be? O que cor que deveria ser meu cabelo? I think I'll just make it every color. Eu acho que eu vou fazer com toda cor. Yeah, like the rainbow. Eu gosto de um arco-íris na cabeça. And she said, Pastor, Mas ela veio e disse, pastor, sometimes when my mother brings me to church here, ela disse, algumas vezes quando minha mãe me traz para esta igreja, I feel like people are looking at me strangely. eu me sinto muito fora desse ambiente porque as pessoas olham para mim diferente. And I put my arm around her. E eu coloquei meu braço no ombro dela. And I said, the next time someone looks at you strange in this church, E eu disse para ela, da próxima vez que alguém olhar estranho para você nessa igreja, you come get me. você venha me buscar. I am the pastor. Eu sou o pastor. Yo soy el pastor in español. Eu sou el pastor no espanhol. I do know that sentence. Eu sei essa frase. And I said, I want you to know that my word matters. E eu quero que você saiba que a minha palavra vale aqui. Just like God's word is the only word that matters. Assim como a palavra de Deus é a única coisa que importa para And I'm nós. telling you right now, E eu estou dizendo a você, I moça, don't agora, care what color your hair is. não importa a cor do seu And I cabelo, don't care that your fingernails are black. não importa se você pinta suas unhas And de I preto, don't care that you have 50 piercings on your body. não importa se você tenha 50 piercings na sua You cabeça. are a soul that God loves. Você é uma alma que Deus ama. And you are welcome in the house E of você é God. bem-vinda na casa de Deus.
This is the attitude of a cross-centered community. Essa deve ser a atitude de uma comunidade centralizada na cruz de Cristo. There's a variety of people standing at the cross of Jesus. Existia uma variedade enorme de pessoas ali aos pés da cruz And de dele. Jesus allowed them all to be there. E Jesus estava ali e permitiu que todos estivessem I ali. know I'm preaching on community, Eu sei que eu estou pregando sobre comunidade, but Pastor, I've got to take a moment mas agora, pastor, eu tenho que tomar um tempinho to be evangelistic. para ser mais evangelístico. And I tell you, no matter what your background is here today, E eu quero lhe dizer que não importa qual seja o teu passado hoje aqui. I know this is a church conference. Eu sei que esta é uma conferência de igreja. Maybe you were brought by a friend. Talvez você tenha sido trazido por um amigo. Maybe you don't know Christ. Talvez você ainda não conheça Jesus Cristo. Maybe you don't relate to this environment. Talvez você não se sinta parte desse ambiente. But I'm telling you today, you don't have to be like us Mas eu quero dizer a você que você não tem que ser como nós somos to belong with us. para pertencer a esse We're lugar. not trying to change the outside of you. Nós não queremos mudar o teu exterior. We're not called to change how you dress or change how Nós you não look. somos chamados para mudar o exterior ou a Well, forma como você se veste. Let Jesus come into your Mas heart. deixe Jesus Cristo entrar no Let the teu power coração of His love e deixe o change poder you. do seu amor mudar você. And when Jesus changes you on the E inside, quando Jesus te muda no seu interior, everything on the outside will tudo no radiate, exterior começa a voltar will radiate His love e and vai His irradiar a sua glória e sua grace. presença. Give Him praise in the house Vamos of dar God. louvores a Ele hoje pela manhã. So I want to give you three quick things. Portanto, eu vou lhes deixar com 3 coisas bem rápidas, We're coming to the close of our church conference time. para que nós cheguemos a esse momento de encerramento dessa conferência. And I want you to carry this reality with you out of these doors. E eu gostaria que vocês levassem com vocês estas realidades em seu espírito. What does a cross-centered, Christ-centered church look like? Como que uma igreja centrada na cruz deve se parecer? And what does it take for you and I to be a part of a cross-centered E community? o que é necessário para que pessoas como eu e você façam partes de uma igreja que é centrada na cruz de Cristo? Number one, it takes a radical commitment. Número 1, é um compromisso radical. We live in a generation today Nós vivemos numa geração hoje that has a problem with commitment. que tem problema com compromissos. We have a lot of young people in our church in America, Nós temos muitos jovens na igreja na América and this current generation has a hard time committing. e esta geração de jovens tem dificuldades em se comprometerem com alguma coisa. I love them, I'm just making an observation. Eu amo aqueles jovens, mas eu só estou fazendo uma observação. If you ask them, will you be at the meeting? E você pode perguntar para ele: olha, você vai estar hoje no culto? They might say, maybe, Ele pode responder assim: talvez, I'll try, eu vou tentar, probably, ou provavelmente, if I feel like it, se eu me sentir bem, or if something else comes up. ou se alguma coisa vier ali na frente. In other words, it's not a commitment to them. Em outras palavras, eles não têm isso como um compromisso. Christ must be our commitment, not our convenience. Cristo deve ser nosso compromisso e não nossa conveniência. In America, occasionally I get to play golf with some pastor friends. Algumas vezes na América eu jogo golfe com alguns pastores amigos. And I'm what you call a fair weather golfer. E eu sou o que você poderia dizer, um cara que joga bem o golfe. If the sun is shining,
e diz assim: se o sol está brilhando, if the temperature is right, se a temperatura estiver if I boa, have time in my schedule, e se eu tenho tempo na minha if agenda, I'm feeling good, se eu estiver me sentindo bem, if the golf course is in good se condition, o campo do golfe está em boas condições, then maybe talvez I'll go and play golf. eu vou e jogo com eles. But I have some friends, Mas eu tenho alguns amigos, if it's raining, se estiver chovendo, if it's se freezing, estiver congelando, if it's early in the morning se for cedo de or manhã almost nighttime, ou quase na noite, they'll play golf eles vão jogar golfe, no matter what. não importa o que. That's the difference Essa é a diferença between commitment entre compromisso and convenience. e conveniência. God does not want any fair weather Christians. Deus não quer pessoas que não tenham compromisso. He wants us to be committed. Ele quer que nós nos comprometemos. Take up my cross Ele disse: tome a sua and cruz follow me. e siga-me. It's not about comfort, Não é conforto, it's about commitment. mas é compromisso. To be a Christ-centered church, Para sermos uma igreja centrada na cruz, to be in a cross-centered community, sermos parte de uma comunidade centrada na cruz, you have to be committed to people. você precisa ser compromissado com as pessoas. Someone said spiritual formation occurs in the context of community. Alguém já disse que... Ok, repeat that, please. Spiritual formation A formação espiritual occurs in ocorre the context of no community. contexto de uma comunidade compromissada. And long-term relationships E os relacionamentos a longo prazo are key to progress in a Christian's são life. chaves para que nós possamos alcançar e progredir numa vida cristã. And let me say it very simple. E deixa eu colocar bem simples para vocês. Pastors, leaders, write this down. Pastores, líderes, escrevam isso. Here's the power of community. Aqui vem o poder de uma comunidade. People who stay Pessoas que permanecem, grow and mature. crescem e amadurecem. People who stay, Pessoas que permanecem, they're the ones who grow and mature. estes são aqueles que crescem e amadurecem. I'm thinking right now about like a tree. Eu estou pensando agora como uma árvore. Come on, are you following me? Psalm chapter 1. Vocês estão me seguindo? Salmo capítulo 1. Like a tree Como uma árvore planted plantada. by the rivers. As águas, as margens das águas. That represents the plurality of ministry. Isso representa a pluralidade de ministérios. Thank God for a pastor Obrigado pelos pastores that brings different ministry into your church. que podem introduzir vários ministérios para a igreja. Why is this? E por que isso? Because he knows that's how you get planted. Porque eles sabem que é assim que vocês serão plantados. With a plurality of anointings. Na pluralidade de sua unção. And when you stay, E quando você you permanece, develop roots. você começa a desenvolver raízes. And I talked to you about the sequoia tree Eu falei outra noite sobre a árvore chamada sequoia, that grows 300 que feet cresce tall. aí a muitos metros de altura. It does not grow that tall Ela não cresce àquela altura because its roots go down. porque suas raízes vão para baixo. It grows that tall because its roots go out. Elas crescem tão altas porque as suas raízes vão para o lado The roots are very shallow, e se enrolam umas nas outras, but mesmo não muito fundo, it connects with other trees. mas está conectadas com as demais And it árvores. is their connection E é a sua própria that conexão makes them great. que fazem a sequoia ser grandiosa. Glory be to God. Glórias a Deus. It is this connection É esta conexão aqui in community. na comunidade. And when all of you E quando todos vocês connected to one another conectados uns aos are outros connected to the heart of e Jesus, conectados todos ao coração de Jesus, we are lofty trees, nós somos como árvores frondosas, 300 feet tall. árvores altíssimas. And Campino
Campinas can E see Campinas verá. this is the kingdom of God. Este é o reino de Deus. This is the church of Essa é a Jesus. igreja de Jesus Cristo. I can find help. I can find Eu strength. posso encontrar ali I can find ajuda. love. Eu posso encontrar I força. can find my Eu posso identity. encontrar amor. Because these people truly love, Porque essas pessoas ali And they verdadeiramente se amam. truly represent the E heart of eles Jesus. verdadeiramente representam o coração de Jesus. Number 2, to have this type of community. Número 2, para ter esse tipo de comunidade. Number 2, it takes a divine chemistry. Veja bem, número 2, é necessário uma química distribuída. You have to come together with people Você tem que se unir com outras pessoas that believe like you believe, que crê como você crê, and that you have a relationship with, a com as connection quais with. você desenvolve relacionamentos. In Jesus' ministry, he had 4 levels. No ministério de Jesus ele tinha 4 níveis. There was the crowd, Existiam as multidões. then we hear of the 72 Depois nós ouvimos dos 72. and the 12 E depois dos 12. and the 3. E depois 3. Jesus loved everyone, Jesus amava todos, but he was showing us that you may not have chemistry with everyone. mas ele estava nos mostrando que talvez não tivéssemos a química para se conectar tanto com os In the demais. Bible, Paul and Peter didn't really click together, A Bíblia diz que Paulo e Pedro não clicaram muito juntos, but people like Peter, James, and John and mas Luke, pessoas como Pedro, João e Lucas, they spent a lot of time together. eles gastavam muito tempo juntos, The cross brings people together porque a cruz ela atrai as pessoas juntas, that would normally not be together. que normalmente não se ajuntariam. It takes someone like Matthew, the tax collector, É necessário alguém como Mateus, and put o some coletor de impostos, with Simon the Zealot. como Simão o Zelote. Typically, zealots killed tax collectors. Tipicamente, o Zelote matava os que coletavam impostos. But biblically, the cross brings people Mas together. biblicamente, a cruz aproxima as pessoas umas das outras. There is a divine chemistry. Existe uma química divina. There's a difference between tribalism and finding your tribe. Existe uma diferença entre tribulismo, eu acho que é. Você saber sobre tribos e você pertencer a uma tribo. Tribalism is when you kick people out that don't look like you or think like you. Tribulismo é quando você pega as pessoas e joga para fora da comunidade porque você não gosta delas. But a tribe is when you find people that you have chemistry with and you do Mas life uma together. tribo, ela se forma quando você encontra pessoas que se conectam com você e tem uma química espiritual para que convivam juntos. It has been said that getting a new mind Já foi dito que ter uma nova mente and living in the Spirit e viver no Espírito means that we transcend our differences significa que nós transcenderemos as nossas diferenças while remaining different. enquanto nós permanecemos diferentes. We are different, Nós somos diferentes. but we can lay our differences aside Mas nós podemos colocar nossas diferenças de lado to come together for the power of para the nos cross. unirmos debaixo do poder da cruz. This is why in your church here you have wonderful connections. É por isso que vocês, nas suas igrejas, têm conexões muito I'm profundas. so impressed at people that are using their gifts and talents to help others. Eu estou muito impressionado como vocês usam os seus talentos e os seus dons para ajudar uns aos outros. Pastor was sharing with me how the musicians and the leaders are raising up the next generation and O teaching pastor estava children. compartilhando como os líderes e os músicos desta orquestra ajudam as crianças que estão agora aprendendo a tocar. This is the biblical way. Isto é a forma bíblica. God uses people in our lives. Deus usa pessoas em nossas vidas. There's a Paul and there's a Silas. Existe um Paulo, existe um And Silas, there's a Jonathan and a existe um David. Jonatas, existe And there's a Jonathan and his armor bearer. e existe Jonatas e o seu escudeiro.
I know that every one of these pastors in here Eu sei que cada desses pastores aqui hoje could probably point to someone poderia apontar para alguém who helped you, que tem te ajudado, who trained you, que tem treinado and showed you love, e que tem mostrado a vocês who amor, took time with you que levou tempo com você, to invest in you que investiu em você when you were in your development quando stage. você estava nos seus desenvolvimentos iniciais. When I was just 13, 14 years of Quando eu age, tinha 13 para 14 anos, our local church pastor o nosso pastor da igreja local, would tell me, I'm coming by to pick you up. ele dizia para mim, olha, eu vou passar aí para te pegar. We're going to a special service. Nós vamos para um culto especial juntos. Now, we've been having fun watching Pastor drive right now. Agora, eu e o pastor Luizinho aqui, ele está dizendo, pastor Luizinho, nós estamos nos divertindo com o seu pastor dirigindo. And Jesus. we pray we pray Ele dirigindo e a gente orando no Espírito. because pastor's asking me, is anything coming from the right? Porque o pastor não olha para a direita, ele pergunta, vem alguma coisa à direita? And I say, only a 40-foot bus, E eu pastor. disse para ele, somente um ônibus grande vindo. But my pastor, Mas o meu pastor, the pastor that trained me and loved me, o pastor que me treinou e que me amou, would take me to meetings with senior pastors. ele me levava para suas reuniões com pastores sêniores. And then when everybody spoke, E quando todos estavam ali falando, he'd give me a chance to speak. ele me dava uma oportunidade de eu falar. And I was before men that were 5 times my age. E eu estava ali diante de homens que eram 5 a 10 vezes mais velhos do que eu. And I was shaken. E eu estava tremendo. And I knew it was terrible. Eu sabia que era terrível And aquilo. what I said was horrible. E o que eu falava era horrível. But you know what? That pastor kept training Mas aquele pastor, sabe o quê? Ele continuou me treinando and pouring into my e life. derramando sobre minha vida. And so I stop today and I say thank you E hoje eu paro e eu digo, obrigado for those that God puts in our life por aqueles que Deus coloca em nossas vidas to make us better. para nos tornar melhores. Somebody came alongside of you. Alguém dia veio ao seu lado Now you need to be that person e agora você precisa estar ao lado de in alguém someone else's life. e na vida de alguém. And I just close with point number 3. E eu quero terminar essa palavra com ponto número 3. It takes intentional connections. Isso leva e requer também uma conexão intencional. Intentional connection. Ou seja, conexão intencional. We have to, on purpose, Nós temos que ter propósitos, focus on other people, focar em outras pessoas, care about other people. se preocupar com outras pessoas. Just as Jesus has eyes on us, Assim como Jesus tem seus olhos sobre nós, we should have eyes on others. nós deveríamos ter nossos olhos nos outros. What is our center? Qual é o nosso centro? What did Jesus do? O que é que Jesus fez? He called his disciples to follow him. Ele chama os seus discípulos para que o seguissem. And as they followed, E enquanto eles seguiam, they learned. eles aprendiam. And then he empowered them. E aí então deu-lhes poder. And he sent them. E aí ele os enviou. That's the gospel in action. Isto é o evangelho em ação. What is the center of the church? Qual é o centro da igreja? We don't build church on race. Nós não construímos igrejas segundo raça. We don't build church on political groups. Nós não construímos e edificamos uma igreja em grupos políticos. It's not about status. Não é sobre status. It's not about your background. Não é sobre passado. It's not about how much money you make. Não quanto dinheiro você ganha. It comes back to the cross. Tudo volta para a cruz. Thank God for the cross. Muito obrigado, Deus, pela cruz. We point people to Jesus E nós agora apontamos Jesus para as and to pessoas. his life-changing power. E para que o poder transformador de sua vida atinja We essas sing vidas. the precious old hymn. E nós cantamos os hinos antigos. When I was sinking,
Quando eu estava buscando, deep in sin, lá mergulhado no meu pecado, far from the peaceful shore, longe da praia, the love of God o amor de Deus came to us veio a mim. in our sinking, Em quando estávamos in afundando, our pit. lá no meio do And he esgoto, reached down his e hand Ele estendeu a sua mão, and he saved e us. Ele nos salvou. He's a savior. Ele é Salvador. And a cross-centered church represents the saving heart E uma of igreja God. centrada na cruz representa este Salvador. I close with this very compelling story. E eu quero encerrar com essa história. A few years ago, Alguns anos atrás, the World Aquatic Championship, the World Swimming Championship, o Campeonato Mundial de Natação was being held in Budapest, Hungary. foi lá em Budapeste, na Hungria. And there was a young lady, Anita Alvarez. E ali estava uma jovenzinha chamada Anita Alvarez. She was a part of the USA synchronized swimming team. Ela fazia parte do time de natação dos Estados Unidos de nado sincronizado. And during the performance, E durante a sua performance, Anita became unconscious. Anita desmaiou. And there under the water, E ali, debaixo da água, she began to drown. ela começa a se afogar. But her coach Mas seu técnico, by the name of Andrea Fuentes, com a sua técnica de nome Andrea Fontes, her coach saw her. ela viu ela afundando. She had a sense that something was wrong. E ela teve aquele sentido de que alguma coisa estava errado. And the news article reads, she dove in with all of her clothes E as on. notícias disseram que ela pulou naquela piscina com toda a sua roupa. Dove to the bottom Ela mergulhou até o fundo and lifted Anita e out ela of the pool. trouxe a Anita para cima da superfície. We have a picture, I think, of Nós that. temos uma foto disto aqui. This is the real picture Essa é a foto real of the coach dessa técnica, saving the athlete. salvando sua atleta. When I was sinking, Quando eu estava afundando, God sent a Savior. Jesus, Deus enviou o He Salvador. saw us Ele nos viu and afundando He came to save us. e Ele veio para nos salvar. Let me ask you this question, church. Agora deixa eu lhes fazer essa pergunta, igreja. When you are under too long, Quando você está lá embaixo por muito tempo, who are the people quem são as pessoas that will look for you? que vão olhar e buscar você? Those that will notice Aqueles que notarem you're not surfacing que você não está mais na superfície. and dive into the pool Eles vão mergulhar na piscina to pull you to the surface para puxar você para a superfície, without thinking twice. sem pensar duas vezes. Who are those people? Quem são essas pessoas And who are the people e quem são as pessoas that you will do that for? que você faria isso por elas? In Jesus' name, No nome de Jesus. amen.